Você já ouviu isso antes? Você mesmo já falou isso antes? Não mente pra mim. Ah, hoje não peguei nada porque a lua tá cheia. Ah, a lua tá minguante. O peixe não tá comendo. Ah, o aplicativo disse que a previsão de pesca hoje é ruim, aí eu nem fui. Você fala isso com uma convicção enorme, como se fosse verdade científica, como se Einstein tivesse provado isso num laboratório. Eu vou te dizer uma coisa agora, e você vai ficar com raiva de mim por um segundo. Mas depois você vai entender. Você não pegou nada porque você não sabe pescar. Ponto. A lua não tem culpa. A lua tá lá fazendo o trabalho dela, controlando maré, iluminando a noite, ficando bonita no céu. Ela não tem nada a ver com o fato de você ter ficado sentado na cadeirinha o dia inteiro sem fisgar nada. Porque olha, me responde uma coisa, o peixe faz dieta? O peixe marca greve de fome de 7 em 7 dias porque a lua mudou de fase? Você acha que o dourado, o pacu, o surubim, eles ficam lá no fundo do rio olhando para o céu, esperando a lua virar para poderem comer? Você acha que eles têm calendário? Que eles ficam contando o dia? Peixe é animal. Animal precisa comer para sobreviver. Todo dia. Independente de lua, de almanaque, de aplicativo de celular, de previsão de nada. Agora, eu não sou idiota. Eu não vou ficar aqui dizendo que a lua não existe, que ela não influencia nada. Ela influencia. Em lugar de maré, ela influencia bastante. A claridade da lua cheia muda o comportamento do peixe à noite. Mas influenciar não é a mesma coisa que proibir. A lua não proíbe o peixe de comer. Ela só muda quando e onde ele come. E quem sabe pescar, adapta. Quem não sabe pescar, culpa a lua e vai para casa. Mas lua não é o vilão da história. O vilão de verdade, o cara que realmente estraga sua pescaria e que ninguém fala sobre ele, tem outro nome. Chama pressão atmosférica. E aposto que você nunca prestou atenção nisso na sua vida. Antes de continuarmos, se você quer resgatar a pescaria raiz, simples e eficiente que se perdeu no tempo, se inscreva agora. Seja bem-vindo à velha guarda da pesca. Deixa eu te explicar de um jeito que qualquer um entende. Dentro do peixe tem uma bolsinha de ar. Se chama bexiga natatória. É com ela que o peixe controla a profundidade que ele fica na água. É como um balão interno. Quando ele quer descer, ele murcha o balão. Quando quer subir, ele enche. Simples assim. Agora, quando a pressão atmosférica cai, sabe o que acontece? Essa bexiga estufa. Ela infla além do normal. E aí, o peixe sente desconforto. Sente aquela sensação ruim. É como você ficar com a barriga inchada depois de comer errado. Você não fica com vontade de sair correndo, de pular, de fazer esforço. Você quer ficar quieto num canto esperando passar. É exatamente isso que o peixe faz. Quando a pressão cai, quando o tempo feio está chegando, quando a chuva vem chegando por aí, o peixe desce para o fundo e fica quieto. Ele não está com humor para caçar. Não está com disposição. Ele vai ficar lá embaixo, grudado no fundo, esperando o tempo estabilizar. Agora, quando a pressão está alta e estável, tempo bom, aquela atmosfera pesada que está firme faz pressão na água e a bexiga do peixe fica confortável. Ele fica leve. Ele fica ágil. Ele fica com fome e com vontade de se mexer. E aí ele caça. Aí ele corre atrás da isca. Aí você tem chance. E você sabe como você sente a pressão sem ter barômetro, sem ter aplicativo, sem ter instrumento nenhum? Você olha para o céu. Você olha as nuvens. Você molha o dedo e sente o vento. Você cheira o ar. Tempo fechando, nuvem pesada chegando, vento mudando de direção, aquele cheiro de chuva no ar, pressão caindo. Tempo aberto, céu limpo, vento fresco vindo do mesmo lugar. Pressão estável ou subindo. Isso você aprende depois de alguns anos na beira do rio. Não precisa de aplicativo. Precisa de atenção. Eu já pesquei com chuva fina caindo na minha cabeça. Pesquei com frio. Pesquei com calor. Pesquei em dia que ninguém saía de casa. E tem dia ruim, sim. Tem dia que a pressão despencou e o peixe sumiu pro fundo
e não adianta nada. Mas sabe o que eu faço nesses dias? Eu adapto. Eu não vou para casa. Eu adapto. Agora vamos falar de lua de verdade, do jeito certo. Porque tem jeito de usar a lua a seu favor. Não para decidir se você vai pescar ou não, mas para decidir como você vai pescar. Lua cheia. Todo mundo reclama de lua cheia. Ah, lua cheia estraga a pescaria. Deixa eu te explicar o que acontece de verdade. Na lua cheia, a noite fica clara. Clara que nem dia, quase. E o peixe que caça de noite, o peixe predador, o tucunaré, a traíra, o dourado, eles aproveitam essa claridade. Eles ficam acordados a noite toda caçando. É festa. A noite inteira comendo. Aí chega o dia. Você pega sua vara, vai para o rio cheio de esperança e fica lá jogando isca. E não pega nada. Por quê? Porque o bicho comeu a noite toda. Ele está satisfeito. Ele foi para o fundo descansando. É igual você acordar de ressaca depois de uma festa. Você não quer nem ver comida de manhã. O erro não foi a lua cheia. O erro foi você não entender o que a lua cheia fez na noite anterior. Se você tivesse pescado de madrugada na lua cheia, você teria pego muito. Mas você foi de dia, de manhã, quando o peixe estava dormindo, e jogou isca para peixe que não estava com fome. Mas digamos que você só pode pescar de dia. Como você adapta? Você muda a profundidade. Você muda a isca. Peixe que comeu a noite toda e foi para o fundo descansar não vai correr atrás de nada. Mas se você chegar com uma isca de fundo, lenta, bem na frente do focinho dele, ele pode morder por reflexo. Por preguiça mesmo. É como você não estar com fome, mas ver um docinho passando na sua frente. Às vezes você pega. Você usa isca menor. Isca que não dá trabalho. Isca que não exige esforço. Porque o peixe está cansado. Ele não vai gastar energia correndo atrás de algo grande. Mas um camarãozinho, uma larvinha, alguma coisa pequena e fácil que aparece na frente dele, pode despertar interesse. Lua nova. Noite escura. O peixe que caça de noite ficou com dificuldade, pouca claridade, menos caça. Ele foi dormir com fome. E aí de dia, quando você chega no rio, o bicho está esfomeado. Está ativo. Está na meia água, está na superfície, está caçando de verdade. Isca de superfície funciona. Isca de meia água funciona. Movimento funciona. Esse é o dia que você podia ter chegado cedo, jogar isca viva, e a fisgada vinha antes de você sentar. Mas o cara que consulta aplicativo na lua nova fica em casa, porque o aplicativo disse que não é bom dia para pescar. E ele perdeu o melhor dia do mês. Eu vou te contar como é o pescador de calendário. Ele acorda no sábado. Primeira coisa que faz é pegar o celular. Abre o aplicativo de pesca. Tem uns com estrela, uns com carinha de peixe, sei lá. O aplicativo diz que hoje a previsão é 2 estrelas de 5. Lua crescente, vento sul, maré baixa, previsão de chuva à tarde. O aplicativo diz que não é bom dia. Ele fecha o celular. Liga pro amigo. Cara, hoje não é bom dia não. O aplicativo disse que tá ruim. E ele passa o dia em casa, vendo televisão, tomando cerveja, reclamando que não tem peixe mais como antigamente. Enquanto isso, eu tô lá. Eu acordei e olhei para o céu. Tava meio nublado, mas o vento estava calmo. A nuvem era daquelas finas. Não era chuva de verdade. Pressão razoável. Lua crescente significa que o peixe não comeu muito de noite. Não tinha claridade suficiente. De manhã, ele ia estar com fome. Peguei a vara, fui para o rio. Cheguei, olhei a água. Tava um pouco mais escura que o normal. Pressão tinha caído um pouco, então o peixe ia estar mais fundo. Mas com fome. Peguei isca de fundo. Joguei perto da galhada que eu já conheço, num remanso que fica atrás de uma pedra grande. Esperei 20 minutos. A vara vergou. Tirei um pacu bonito. Voltei para casa com peixe. O cara do aplicativo voltou com desculpa. E a diferença entre mim e ele não foi sorte. Não foi fase da lua. Foi que eu fui. E eu pensei. E eu adaptei. Porque é isso que o pescador de verdade faz.
Ele não fica em casa esperando o dia perfeito. Dia perfeito não existe. Sempre tem alguma coisa. Ou a pressão não ajuda, ou o sol tá forte demais, ou a água tá fria, ou tá quente. Sempre tem uma desculpa disponível para quem quer desculpa. Mas o peixe precisa comer todo dia. Então, em algum momento do dia, em algum ponto do rio, o peixe está ativo. Sua obrigação é descobrir onde e quando. E aí, ir lá. Você sabe o que mais me dá raiva? É quando o cara fala: hoje não é dia de peixe. Não é dia de peixe. Quer dizer o que isso? O peixe deu de folga? O peixe saiu de férias? Não tem dia sem peixe no rio. Tem dia que o peixe está mais difícil, que ele está mais fundo, que ele está menos ativo. Mas ele está lá. E quem sabe pescar encontra ele. Temperatura da água também. Isso ninguém fala, mas é importante. Peixe é de sangue frio. A temperatura do corpo dele é a temperatura da água. Quando a água esfria muito, o metabolismo dele desacelera. Ele precisa de menos comida. Ele fica mais lerdo. Você precisa de isca mais lenta, menor, menos esforço para o peixe pegar. Quando a água esquenta, o metabolismo acelera. Ele precisa comer mais. Ele fica mais agressivo, mais ativo. Você pode usar isca maior, com mais movimento, mais agressiva. Mas quando a água esquenta demais, o oxigênio dissolve menos. E aí o peixe vai para a zona mais funda, mais oxigenada. Você precisa ir com ele. É leitura. É observação. É você parar de olhar para o céu e olhar para a água. A água te conta tudo. A cor dela, a temperatura dela, o movimento dela, a superfície dela. Ela te conta onde o peixe está. Mas você precisa aprender a ler. E isso não se aprende em aplicativo. Isso não se aprende em calendário. Isso se aprende na beira do rio, com a bota dentro d'água, com a mão molhada, errando, acertando, observando, voltando, tentando de novo. 50 anos pescando. Não faltei um final de semana por causa de lua. Não fiquei em casa porque o calendário era vermelho. Fui com chuva, fui com sol, fui com frio, fui com calor. Nem sempre peguei muito. Tem dia que saí sapateiro. Mas cada dia ruim me ensinou alguma coisa. Me ensinou onde o peixe vai quando a pressão cai. Me ensinou que com lua cheia eu tenho que ir de madrugada ou esperar o fim do dia. Me ensinou que em dia de chuva fina, logo antes da chuva chegar, tem uma janela de meia hora que o peixe fica maluco, caçando que nem doido, como se soubesse que vai ter que ficar parado em breve. Esse conhecimento não está em aplicativo. Esse conhecimento está nos anos, está nas horas na beira da água, está nos erros que eu cometi e nos peixes que eu perdi e nas perguntas que eu fiz para o rio. Então fica o recado. Pode ser duro, mas é verdade. Para de olhar para o céu procurando desculpa. Para de culpar a lua, o vento, o almanaque, o aplicativo. Olha para a água. Olha as nuvens para entender a pressão. Sente a temperatura do ar. Cheira o tempo. E vai pescar. Se o peixe está no fundo, vai buscar ele no fundo. Se ele está na superfície, vai buscar ele lá. Se a lua cheia fez ele comer a noite toda e agora ele está saciado, vai com isca pequena e paciência. Adapta, pensa, resolve. A natureza não é sua inimiga. Ela não está conspirando contra você. Ela está só sendo ela mesma. E quem entende, ela pega peixe. Quem não entende fica olhando para a lua com raiva. A culpa nunca é da natureza. A culpa é de quem não sabe ler o rio. E ler o rio é uma escolha. Você escolhe aprender ou você escolhe a desculpa. Só você sabe qual você tem escolhido até hoje.